qual o papel e propósito dos pastores? Nesses versos, Pedro oferece diretrizes aos líderes pastores da igreja local. Pelo fato do povo de Deus enfrentar a fornalha da perseguição e provação, era fundamental receberem cuidado específico dos que foram chamados para serem modelos de piedade e maturidade cristã. Uma igreja que enfrenta perseguição precisa receber pastoreio saudável. O papel da liderança é vital para nutrir, servir de modelo e orientar o povo de Deus por um caminho seguro quando enfrentam tempos difíceis. Pedro constrói seu argumento de maneira detalhada. Em primeiro lugar, nos apresenta os destinatários. Escreve aos presbíteros da igreja. Presbíteros são os pastores do rebanho, homens designados para o cuidado espiritual da igreja. São os líderes que servem de modelo e têm como prioridade proteger as ovelhas de Jesus Cristo do perigo. Em segundo lugar, Pedro se coloca também como um presbítero. Compreende que também possui a responsabilidade de cuidar e supervisionar pessoas por quem Cristo morreu. Pedro entende que, por ter sido designado apóstolo pelo próprio Senhor, não era mais importante que ninguém. Era um pastor ao lado de outros pastores. Em terceiro lugar, Pedro dá diretrizes aos presbíteros pastores da igreja. Lhes oferece 3 orientações sobre o correto pastoreio do rebanho de Jesus em tempos de perseguição e dificuldade. Primeiro, Pedro orienta a não pastorearem a igreja por constrangimento. Pedro deseja que os líderes tenham como vontade maior agradar a Deus. E Deus é supremamente agradado quando o povo por quem seu filho morreu é direcionado e mantido na verdade. Pedro compreende que o povo de Deus precisa ser cuidado com alegria, espontaneidade e dedicação. Aqui, Pedro condena o pecado da preguiça e negligência no cuidado diário com o rebanho de Cristo. Pedro também diz aos presbíteros não pastorearem desejando os recursos das ovelhas. Pedro explica que os pastores não podem ter motivações financeiras sobre o rebanho de Jesus Cristo. Nessa relação, quem deve sair enriquecido são as ovelhas. Pedro compreende que a igreja não é uma empresa cuja finalidade é o enriquecimento de seus líderes e que é um sério pecado liderar a igreja marcado por cobiça e ganância. Aqui é condenado o pecado da avareza. Por fim, Pedro ensina que o rebanho de Cristo não pode ser pastoreado por autoritários ou dominadores déspotas. Pedro aqui estimula que a liderança dos presbíteros pastores seja inspiradora, que motive pelo exemplo, que ganhe pessoas por sua autoridade conquistada através do serviço e não pelo autoritarismo repleto de ordenanças. Pedro compreende que na igreja de Jesus o maior é aquele que serve, que o exemplo do rei que se fez servo deve guiar a conduta dos pastores das igrejas locais. Pedro conclui sua orientação aos presbíteros pastores com 2 maravilhosas verdades. A primeira é que nosso Senhor Jesus retornará para consumar a obra que começou. Pedro entende que o retorno de Jesus está próximo e quando isso ocorrer, novos céus e nova terra marcarão o início de uma nova história. A segunda maravilhosa verdade, oferecida aos presbíteros pastores, é a garantia do galardão. Deus recompensará os líderes fiéis por todo o suor derramado, orientação oferecida, lágrimas vertidas e perseguição sofrida. O próprio Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima e lhes abençoará por todo o trabalho oferecido às suas ovelhas. Por tudo isso, vale a pena cuidar do povo de Deus. Uma palavra aos líderes responsáveis pelo pastoreio da Igreja de Jesus. Reveja suas motivações pastorais. Cuide de seu coração para amar o povo de Deus e não os recursos do povo de Deus. Não force ninguém na caminhada com Deus. Preocupe-se, antes de qualquer coisa, com o cuidado do seu próprio coração, antes de tentar ajudar outros a sondarem os seus.
Tenha paciência com o tempo de Deus e com a maneira como Ele opera. Deus age diferente na vida de cada pessoa. Caso esteja cansado, desmotivado e desorientado no ministério pastoral, lembre-se que você não foi chamado para fazer algo para Deus, mas para, antes de mais nada, ser filho de Deus. Deleite-se no amor de Deus e em sua graça. Lembre do que te espera, de seu prêmio, do retorno glorioso de Jesus. Procure ser fiel ao Deus que te vocacionou e te privilegiou com o chamado para cuidar de um povo que é dele. Agora eu quero trazer uma palavra às ovelhas de Jesus. Respeite e valorize seus líderes, especialmente os que se dedicam ao ensino fiel da palavra de Deus. Proporcione vida digna a seus pastores. Remunere-os com decência, a fim de que vivam em paz para prover suas necessidades e de sua família. Reflita e reconsidere sua conduta quando um líder fiel mostrar seu erro através da palavra de Deus. Fuja de líderes gananciosos, vaidosos e opressores. Os guias que Jesus confiou à sua igreja são os que lideram pelo serviço, pela humildade, pela fidelidade e pela verdade. Deus continue a cuidar dos líderes chamados para o pastoreio de tua igreja. Os pastores também são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Passam por tantas lutas nessa vida, tantas privações. Motive-os para cuidar de outros filhos teus com legítima preocupação e interesse sincero no cuidado. Sustente-os no que precisarem para o cuidado de si e os de sua família. Abasteça seus celeiros. Levante mais e mais pessoas para amarem, servirem e se entregarem às ovelhas que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.